Bom, pessoal, o que fica evidente é que a guerra na faixa de Gaza está custando muito caro para o Estado sionista de Israel, tanto literalmente quanto não literalmente. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou que a guerra já custou cerca de 68 bilhões de dólares até o momento. Eles, inclusive, têm tido uma grande despesa em relação ao Líbano, por conta dos ataques que o Hezbollah tem feito de maneira incessante desde o dia 8 de outubro, em resposta e em solidariedade também à resistência nacional palestina. Só que, de maneira muito desavergonhada, o senhor Bezalel Smotrich, ele diz o seguinte: tenho orgulho da forma como levamos a economia nos últimos 11 meses, se referindo a Israel. Aí, fazendo uma breve interrupção aqui no que esse senhor afirma, a economia de Israel nos últimos 11 meses de guerra está em frangalhos. Você despender cerca de 68 bilhões de dólares para poder custear uma guerra não é mérito algum, tendo em vista que você está levando a termo uma guerra genocida, uma guerra injusta, criminosa contra a população palestina, contra o povo palestino. Além disso, vamos recapitular aqui, não é só por conta dos ataques do Hezbollah, dos ataques da resistência nacional palestina, mas também pelas ações de grande envergadura, como a gente tem assistido ao movimento Ansar-Allah do Iêmen, no Mar Vermelho, que tem impedido também o avanço econômico de Israel nesse momento. Então, afirmar que tem orgulho da forma como está levando a economia nesses últimos 11 meses é um escárnio não só consigo mesmo, mas também com a própria população israelense. Afinal de contas, eles têm visto aí as dificuldades econômicas que Israel está enfrentando pela dificuldade de se chegar produtos internacionais a Israel ali pela via do Mar Vermelho diante dos ataques feitos pelos Houthi, pelo movimento Ansar-Allah, em apoio à resistência nacional palestina, bem como a fuga mesmo dos israelenses e a não entrada também de pessoas no Estado de Israel. Afinal de contas, a gente viu um esvaziamento muito grande no norte de Israel devido aos ataques do Hezbollah. Foram milhares de pessoas que, no início da operação do dilúvio de Al-Aqsa, e o que a gente conseguiu observar durante esses 11 meses de guerra é que permaneceu sendo assim, uma fuga dessas pessoas saindo ali de Israel e indo se refugiar na Europa, nos Estados Unidos, diante da iminência do ataque do Irã, por exemplo, que vai acontecer a resposta por conta do assassinato do grande líder palestino, do grande líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e também por conta dos ataques que foram feitos em resposta ao genocídio que tem sido perpetrado por Israel na faixa de Gaza por todas as organizações que compõem a luta anti-imperialista ali no Levante. Então, chega a ser um escárnio com a população israelense mesmo dizer que está tudo bem, muito obrigado. Ele ainda fala que os resultados na economia sionista são bons em termos de resiliência nacional, resiliência dos negócios, estabilização do exército e apoio àqueles que foram evacuados de suas casas nas fronteiras norte e sul. E ele fala isso ignorando os recordes de pobreza que assolam a população israelense, as dificuldades econômicas que a população israelense tem passado nesse momento diante da guerra em curso na faixa de Gaza e também o que tem se escalado no norte de Israel e principalmente na Cisjordânia nesse momento. É um escárnio, de fato, e mostra aí o quão desiludido, ou melhor, o quão iludido está esse senhor sionista ao afirmar que vai tudo muito bem para o lado dos sionistas em Israel. Afinal de contas, estabilização do exército, coisa nenhuma. O que a gente assiste é uma crise de alistamento muito intensa e muito vergonhosa para o lado do Estado sionista de Israel. A gente vê que eles estão tendo que apelar para o alistamento obrigatório de judeus ortodoxos, os Haredim, que historicamente se opõem a servir ao exército de Israel, historicamente se opõem, inclusive, às ações sionistas de Israel, se colocam aí historicamente em apoio à luta do povo palestino, à construção da Palestina histórica, e eles hoje têm sido convocados, não só convocados, mas têm
sido chamados de maneira obrigatória a servir no Estado sionista de Israel, e isso tem gerado, obviamente, muita tensão interna em Israel, uma vez que esses judeus ortodoxos, os Haredim, eles têm realizado diversos protestos, inclusive protestos muito violentos contra a polícia sionista. E aí é importante a gente trazer isso aqui, porque mostra aí o nível de ilusão que esses senhores querem jogar para a sua própria população e também para o mundo inteiro, e eles não vão conseguir enganar ninguém. E é importante a gente também fazer uma distinção aqui entre o lado sionista e o lado da resistência, porque ao mesmo tempo em que esses senhores têm enfrentado uma grave crise de alistamento no seu exército, o que a gente vê é que as fileiras da resistência nacional palestina têm aumentado a sua capacidade de efetivo, ou seja, mais pessoas têm incorporado as fileiras da resistência nacional palestina, e o próprio Hezbollah também não tem enfrentado essa crise de alistamento. Mais pessoas têm incorporado as suas fileiras, têm enfrentado o Estado sionista de Israel e têm apoiado de maneira resoluta a resistência nacional palestina. Então, o que a gente vê é a economia israelense em frangalhos, a questão econômica, a questão social, a questão política de Israel enfrentando uma grave desmoralização e grandes abalos, e pelo lado da resistência da Palestina, mas também de todos os movimentos anti-imperialistas do Levante, a gente vê um massivo apoio, um crescente apoio, um grande alistamento de jovens, tanto no Hezbollah, mas também nas fileiras da resistência nacional palestina. E isso é sintoma mesmo de que Israel está por um fio de existir e de mesmo levar a cabo e levar a termo esse plano de genocídio do povo palestino. Afinal de contas, eles não conseguirão fazer isso, porque o povo palestino é um povo que se recusa a ser exterminado, tem empreendido aí ações muito corajosas de resistência ao longo desses últimos quase 80 anos de ocupação colonial por parte de Israel, e nesse período, em particular nesses últimos 11 meses, realizado grandes feitos militares e políticos também para defender a sua libertação nacional. Fora que, a gente traz aqui como segundo eixo da nossa análise dessa notícia, o fato de Israel estar desesperadamente atentando contra instituições de direitos humanos. A gente trouxe, na nossa chamada, as críticas que Israel tem enfrentado por um grupo de direitos humanos israelense, o B'Tselem, que critica não só desde o início do dilúvio de Al-Aqsa, o que Israel tem cometido de crimes contra o povo palestino na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, como apontando também o projeto de supremacia judaica que Israel já tem implementado desde a sua existência, né? Mas principalmente levado de maneira mais terrorista nesse momento contra o povo palestino. Inclusive, vale a gente destacar aqui que o Serviço de Segurança Interna de Israel, o Shabak, alertou sobre os riscos que a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina representa para a segurança do país. É isso mesmo. Não estou delirando aqui. O Serviço de Segurança Interna de Israel tem acusado uma agência de refugiados da ONU, diga-se de passagem, de representar um risco à segurança interna de Israel. Por quê? Porque essa agência de segurança da ONU tem pedido nada mais, nada menos do que o mínimo para o povo palestino: a entrada de ajuda humanitária, o fim dos bombardeios na faixa de Gaza, o fim da guerra na faixa de Gaza, que a imprensa internacional consiga entrar na faixa de Gaza para reportar as atrocidades que Israel está cometendo contra as massas palestinas nesse momento. Então, isso tudo, que não é nem pegar em armas para poder defender o povo palestino, não significa que essa agência das Nações Unidas vai passar ao lado ativo, né, da resistência. Não, são coisas simples, né, coisas que têm sido feitas por diversas organizações de direitos humanos ao redor do mundo, que é o simples fato de denunciar o que está acontecendo e também de colocar proposições para o fim da guerra de genocídio na faixa de Gaza. E isso, por si só, para Israel já representa um grande perigo. Durante uma sessão fechada do Knesset, que é o parlamento israelense, o Shabak, que é esse serviço de segurança interna, pediu o fechamento da agência, citando preocupações com as suas
atividades e influência na região, e isso tudo foi divulgado pelo periódico israelense, o Israel Hayom. Então a gente vê aí como essa crise política, social, mesmo econômica e militar de Israel tem reverberado por toda a sociedade israelense, ao ponto deles considerarem uma agência da ONU como um risco para a sua segurança interna.